Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos falar de uma bomba relógio que está armada e programada para explodir e tem a ver com essa notícia aqui, ó. Associações monitoram novas tentativas de ampliar subsídios à GD. Bom, antes de começar, então, quero fazer rápidos dois convites para você. E o primeiro convite é para que conheça o nosso grupo de negócios. Ele funciona como um super networking. Então, nós temos duas lives semanais onde nós falamos sobre tendências regulatórias, oportunidades de negócios, modelos de negócios. Também temos um grupo fechado no WhatsApp, temos treinamentos exclusivos e mentoria. E o segundo convite é para que conheça o nosso curso de Mercado Livre de Energia. Todos os links, pessoal, estão na descrição deste vídeo e agora vamos para o nosso conteúdo. Pronto, então, pessoal, voltamos aqui para o nosso conteúdo, né? O que acaba acontecendo aqui? Olha só. Primeiro, nós temos o subsidiômetro, né? Quando nós olhamos o subsidiômetro da ANEEL, os subsídios eles são esses aqui, ó. Fonte incentivada, geração distribuída, CCC, tarifa social e todos esses ali, né? Mas eu vou explicar para vocês que existe um mecanismo aqui que ele é como se fosse uma bomba relógio, tá? Então vamos lá, vamos entender a lógica aqui. Olha só, esse aqui então é a TUSD, né? A tarifa pelo uso do sistema de distribuição. Esse aqui basicamente é o fio. É o dinheiro que a gente paga para manter o poste em pé, para manter o fio conectado, para manter a infraestrutura da rede, né? Aí nós temos aqui, por exemplo, a CDE e a CDE contas, né? Que são as tarifas, são os encargos, né, setoriais da CDE, que é a conta de desenvolvimento energético. Esse aqui eu nem vou falar dele hoje, eu vou falar do mais crítico, que são esses aqui, essas caixinhas aqui. Então temos a TE-CDE, a CDE Eletrificação, a CDE-GD, desculpa não, a subvenção para distribuidoras, né, que tem um mercado menor que 350 gigawatt-hora ano, e aqui o outros. Hoje vocês vão conhecer o que significa o outros, hein? Então vamos começar aqui com as caixinhas, tá? O que é a TE-CDE? Eu vou resumir, mas a caixinha está aqui embaixo, tá? Basicamente, a gente aceita pagar um pouquinho mais caro, ou seja, nós pagamos um pouquinho mais caro aqui na nossa tarifa de energia elétrica, para que esse dinheirinho aqui você subsidie famílias que estão em situação de vulnerabilidade econômica, e aí elas podem pagar a chamada tarifa social, né, que é uma tarifa de energia um pouco mais barata. Esse subsídio aqui ele faz sentido, né, porque ninguém quer estar numa situação de vulnerabilidade econômica. Então, é natural que as pessoas, com o tempo, né, acabem conseguindo, né, sair dessa situação e aí, bom, automaticamente elas param de pagar a tarifa social, né? Bom, então esse aqui tudo bem. Repara, eu estou pagando um pouquinho mais caro, mas nós aceitamos, certo? Agora, olha só esse problema aqui, ó. CDE eletrificação. O que é CDE eletrificação? Basicamente, eu vou dar um zoom aqui para a gente poder ler. Aqui diz, ó, universalização, né? Então a CDE busca promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional, né? Então, palavras, né, bonitas e tudo. Resumindo, é para pagar o luz para todos aqui, né? Então, como é que funciona isso? Você tem uma rede rural que ela é subsidiada, né? Ela é paga com recursos da CDE, justamente por quê? Porque localmente os interessados não teriam como investir naquela rede. Então veja, é uma rede que ela não é bem um investimento, né? Aqui começa o problema da bomba relógio, porque olha o que está acontecendo aqui. Vou dar um zoom para trás aqui. Nós estamos aceitando então pagar um pouquinho mais caro para fazer o quê? Para subsidiar redes elétricas que são construídas em áreas que não tinha rede, né? Geralmente é uma área mais rural, né? Só que o cálculo funciona da seguinte forma, pessoal. Se você tem, por exemplo, 20 quilômetros de rede e você tem um número de consumidores relevantes conectados, o valor da fatura que esses clientes consumidores pagam é suficiente para manter o empreendimento em pé. Ou seja, quando cair um poste, arrebentar um fio, quando acontecer alguma coisa com a rede, os consumidores que pagam a fatura de energia, existe uma viabilidade financeira para
manter, para fazer o reparo na rede. Só que numa rede subsidiada, aqui estamos falando de uma rede que pode ter, vamos dizer, 10, 20 quilômetros e talvez o número de clientes conectados seja pequeno. E aí, como são poucos clientes, acaba que a conta não fecha. Então, você criou um passivo. Só que o problema da bomba relógio é o seguinte: como você constrói hoje 10 quilômetros de rede, amanhã mais 10, depois mais 20, depois mais 5. Para cada quilômetro de rede que está surgindo, você está criando um passivo. O que acontece? Nós vamos precisar pagar cada vez mais uma TE mais cara, porque daí o percentual da CDE eletrificação sobre um valor um pouco maior da tarifa paga o custo operacional. Ou seja, resumindo a ópera, nós vamos subsidiar para sempre essa rede. São redes que não se pagam. Então, por exemplo, quando eu pago a minha fatura de energia aqui, eu estou pagando para eu ter acesso à energia. E, ao mesmo tempo, estou pagando para que terceiros tenham acesso. Só que esses terceiros, quando eles pagam a própria fatura deles, esse valor talvez não seja suficiente para manter a própria rede. Porque, veja, a rede já começou subsidiada porque não tinha interesse privado, não tinha interesse natural em investimentos naquele local. Porque se para a distribuidora fizesse sentido, ela teria já expandido a rede para aquele local, porque existe a regra da universalização. Todas as pessoas têm direito à energia elétrica. Só que ou você recebe a energia subsidiada, ou você recebe com os próprios investimentos do plano de expansão, que é um plano normal, né? Ou seja, a distribuidora quer ser maior, porque faz sentido, né? Ela constrói mais rede, a rede se paga, ela fatura mais com isso e ainda leva energia elétrica para as pessoas, né? A rede fica maior, fica mais barato manter uma rede maior porque tem muitos consumidores. Então a densidade de número de consumidores conectados por quilômetro de rede, quanto mais consumidores pagantes, mais barato é manter a rede, né? Só que aqui a gente viola essa regra econômica. E não para por aí, né? As pessoas que percebem que a tarifa de energia está muito cara e elas têm um poder econômico favorável, elas pensam assim: bom, vou investir em geração própria, né? Ela investe então num sistema fotovoltaico através da GD, que é a geração distribuída, né, para grupo B, por exemplo, né? E aí a pessoa realmente ela vai sim ter a economia, porque ela gera a própria energia, né? Então, tecnicamente, não compra a energia cara da distribuidora, né? Só que aí o que acaba acontecendo? A pessoa, por exemplo, né, ela está pagando mensal, vamos supor que ela paga numa média R$ 300 por mês. E aí ela instala o sistema de geração distribuída e aí cai, por exemplo, para R$ 50 por mês. Ou que fosse 70, 80, né, mas a questão é, ela diminuiu bastante, né? De 300 foi para 50. Então, esse percentual aqui da própria GD, o que subsidia a própria GD, perdeu recursos agora. Então, veja, nós temos uma bomba relógio. Para cada quilômetro de rede que estamos construindo ineficiente, nós estamos aumentando o custo ao longo do tempo para manter essa rede e, ao mesmo tempo, nós estamos dando subsídio para que as pessoas instalem suas próprias geradoras e elas subsidiam elas mesmas. Então isso aqui acaba inchando as próximas tarifas. Criamos um efeito bola de neve. Já temos duas componentes aí. Isso aqui não é uma questão de opinião, né? Isso aqui é uma questão técnica. Se uma rede custa X, mas o faturamento é X sobre 2, você vai ter que cobrar X sobre 2 do outro. Né? Então, tá aqui, a caixinha está aqui. Ó. Você está pagando a mais por isso e está pagando a mais por isso aqui. Mas não para por aí. Você tem agora a subvenção menor que 350, ou seja, aqui diz, ó, a subvenção para concessionárias com mercado próprio anual inferior a 350 GWh ano. Então ele diz ali, ó, a subvenção para as concessionárias com mercado próprio anual inferior a 350 GWh ano, ou seja, distribuidoras pequenininhas, né, refere-se a modicidade tarifária. Modicidade tarifária significa
você pega uma tarifa que é muito cara, tira um pedacinho dela e joga para outro lugar e todo mundo paga um pouco menos, digamos assim. Mas quem pagava mais barato vai pagar mais caro, né? Porque se eu tiro um pedacinho daqui e coloco ali, né, só estou transferindo a conta, né? Então diz ali, ó, relativa a consumidores atendidos por essas concessionárias, de modo que as tarifas, olha só, de modo que as tarifas aplicáveis não poderão ser superiores às tarifas da concessionária de área adjacente, ou seja, ao lado, com o mercado próprio anual superior a 700 gigawatt-hora. O que significa isso? Uma distribuidora muito grande, ela tem mais clientes conectados por quilômetro de rede. Então, a tarifa dela naturalmente é mais barata. Agora, uma distribuidora pequenininha, a tarifa ficaria mais cara. Então, o que eles fazem aqui? Pegam o custo dessa tarifa que é mais cara, que é essa caixinha aqui, ó, e colocam para a gente pagar. Ou seja, quando você paga a fatura de energia, você está subsidiando o preço em outro mercado, em outra área de concessão. Isso aqui é muito complicado. Por quê? Porque daí as pessoas pensam assim: bom, eu moro num lugar que é mais caro, eu não tenho ideia, né, para fazer investimento em geração própria, mas eu posso me mudar para um lugar que a tarifa de energia é mais barata, por exemplo, né? Acaba existindo essa possibilidade. Você vai para um lugar que é subsidiado. E aí você cria um crescimento populacional que não faz sentido, que ele teve um incentivo errado para acontecer. Ah, Josemar, mas daí é bom porque daí tem mais pessoas e daí tem mais pessoas por quilômetro de rede. Pois é, só que você tira o benefício, aí que acontece o efeito rebote, ou seja, as pessoas saem do ponto A, vão para o ponto B fica mais caro, voltam para o ponto A, né? Porque pelo menos lá, se o preço da energia ele é mais parecido, você vai optar em ficar por onde é mais estruturado. Você não vai abrir mão para morar num lugar que é menos estruturado e ter os mesmos custos, né? Então, os incentivos econômicos aqui acabam sendo um pouco errados, né? Aí nós temos o outros. O que é o outros, né? Na verdade, são várias coisas, mas o principal é esse aqui, ó. Vou dar um zoom aqui também. Então, ali, ó, a CDE provê ainda recursos para a instalação do ramal de conexão, do kit de instalação interna e do padrão de entrada sem o medidor para domicílios. Está aqui, ó. Sem o medidor para domicílios rurais, né? Aí segue aqui o texto, né? Então, o que acaba acontecendo aqui? É mais um passivo, ou seja, você lembra que eu falei das perdas elétricas num vídeo que eu falo, porque uma das perdas, né, de energia, né, que são dentro das perdas da TUSD, é porque eles contabilizam que existem instalações que não têm medidor, por exemplo. Então aqui o que acaba acontecendo? As pessoas elas não têm condições de instalar, de pagar pela instalação da rede, né, pagar o poste, o medidor, tudo, né? O que acaba acontecendo? São subsidiadas. Até aí, bom, ok, são famílias de baixa renda, né? Só que o problema é que, como é uma instalação física, existe um custo, né? Porque o dia que passa um caminhão, bate no ramal, arrebenta o cabo, aí o ramal é o cabo que conecta, né? Que atravessa a rua, né? Que sai do poste, atravessa a rua e conecta no poste da casa, né? Então passou um caminhão muito alto, bateu no ramal, aí tem o custo, né? Tem que chamar uma equipe ali para fazer a emenda do fio, por exemplo, trocar o ramal. Ou então deu um acidente de trânsito, bateu, derrubou o poste, né? Ou seja, deu um temporal, caiu uma árvore em cima da rede. Resumo, a rede ela tem custos, então quanto mais partes da rede, quanto mais quilômetros de rede existem, mais custo existe. Então a relação de densidade, você precisa de mais consumidores por quilômetro de rede, mas precisam ser clientes que paguem uma tarifa normal, não uma tarifa subsidiada. Por quê? Porque senão você acaba transferindo todo o custo para outros que já estão, né, pagando suas faturas em dia, já estão mantendo a rede em pé. Aí você cria um efeito bola de neve. Então todas essas componentes aqui criam um problema. A rede elétrica no Brasil, a questão do fio, né, vai ficando cada vez mais cara e mais cara. E a energia que é a moeda de troca, você está vendo que eles vão colocando tudo dentro da TE, né? A TE ela passa a não existir numa eventual abertura do mercado livre de energia.
O pessoal fala, ah, Josemar, mas esse mercado de energia livre é uma boa, não é? Pensem um pouquinho, pessoal. Imagina que o setor elétrico fosse livre e de repente alguém dissesse, ei, tive uma ideia, vamos criar um mercado cativo, vamos prender os consumidores ali dentro, eles vão ser obrigados a pagar mais caro pela energia. Né, que é o, é o inverso, né, do que se tem hoje. Hoje você tem um mercado muito caro e queremos dar liberdade para que as pessoas possam negociar a energia. Mas aí o que eles falam, não, é muito perigoso, não, as pessoas não sabem fazer. É claro, né? Estão presas num mercado cativo, vai demorar um tempo até elas entenderem como funciona, né? Ah, mas e os riscos, os riscos? O risco é o mesmo, o setor elétrico é o mesmo, a diferença é que você não deixa as pessoas tomarem suas próprias decisões, né? Agora, como é que pode isso, né? Decisões individuais que vão afetar só as pessoas que tomaram as decisões, parece uma opção ruim. Agora, uma decisão que uma pessoa toma para aquele conjunto de pessoas, se ela tomar uma decisão errada, prejudica muitas pessoas. Né? Então, o mercado cativo ele é um problemaço. Ele é uma bola de neve, ele é uma bomba relógio. Né? Por quê? E aí tem um outro problema paralelo aqui. Né? Por exemplo, você pega uma campanha política, né? O político vai lá e fala assim: ah, eu implementei esse projeto aqui, levei rede elétrica para essas áreas aqui. Se ele fala isso, né, ele vai acabar angariando votos, né? Só que na prática fomos nós que pagamos pela rede. Não foi ele. Ele só criou um mecanismo que cria um passivo que aumenta a fatura de energia para sempre, né? Porque aquela rede elétrica ali ninguém vai desmontar ela. Vai chegar um dia que na verdade vai dar um colapso, né? Porque vai chegar um dia, por exemplo, caiu o poste. Bom, vamos lá consertar, mas cadê o dinheiro? A hora que o dinheiro acabar, né? Aí é um problema, porque o pessoal imagina que isso aqui acontece, ou melhor, que vai acontecer para sempre. Não é assim que o mundo funciona, né, no mundo real, né? Bom, então, pessoal, o que eu vou dizer para vocês, né? Temos que desarmar essa bomba relógio aqui, né? E aí volta aquela questão do início do vídeo, né? Deixa eu voltar ao primeiro slide aqui, que aqui diz então, né? Associações monitoram novas tentativas de ampliar subsídios AGD. Não é porque as pessoas são malvadas e querem parar de subsidiar, mas é que existe uma bola de neve aqui. Se você subsidiar mais ainda a AGD, a TE fica mais cara, vocês viram ali, né? Tem uma caixinha chamada CDE-AGD, né? Você cria um mecanismo de aumento perpétuo da tarifa. E aí, assim, eles querem subsídios, por exemplo, mais 10 anos, mais 20, mais 30. Só que, como é que você coloca na conta de alguém? Imagina, né? Você acha que o setor elétrico vai ser o mesmo ainda, vamos ter os mesmos. Porque ou a AGD expande, e aí não tem como ela subsidiar ela mesma, né? Ou então você começa a espantar as pessoas, né? As pessoas começam a não querer mais participar daquele mercado ali, elas vão começar a ir embora, né? Porque se a tarifa de energia, se eu não consigo pagar a tarifa de energia e eu também não tenho dinheiro para investir no sistema de geração própria, quais são as opções que me sobram, né? É um problema, um colapso, né? Mas é isso, pessoal. Então, trouxe aqui o assunto para poder explicar. Não é uma questão de opinião, né? Mais uma vez, vocês viram ali as caixinhas, você paga, quando você paga lá 200, 300, 500 reais no mês, parte daquele dinheiro paga todas aquelas caixinhas ali. Quando você implementa um sistema de GD ou você subsidia outras coisas, você está aumentando o custo lá no futuro, porque é você que paga o próprio subsídio, né? É uma lógica que não faz sentido. Certo, pessoal? Então é isso. Então, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Não esqueçam de participar do nosso grupo de negócios ou então adquirir o nosso curso de Mercado Livre de Energia. Certo? Um grande abraço e vamos lá.